Olá! A pergunta que tem aqui é: qual o melhor queijo para a dieta? Eu gostei da pergunta porque a resposta, sim, simples é nenhum deles. Queijo não é um alimento para fazer parte de dieta alguma, né? De dieta do quê? Eu estou entendendo que é dieta de emagrecimento, porque essa palavra dieta ela está normalmente associada com perda de peso. Dieta é o que a gente consome no nosso dia a dia. Então, dando um direcionamento para essa pergunta, né? Por que que nenhum queijo é indicado para dietas? Seja dieta de onde o objetivo é perder peso, seja essas composições que a gente considera do hábito alimentar do dia a dia, a composição nutricional do dia a dia. Os queijos são alimentos que contêm um teor muito grande de gordura, muito grande mesmo. Até fala assim, queijo magro. Queijo magro não existe, existe queijo menos gordo. Porque o teor é muito alto, perto aí de 70% de teor de gordura num queijo, né? A gente tem variações, aí o leite tem um pouco menos, o queijo concentra um pouco mais, aí tem o queijo que é mais fresco, tem menos gordura, o mais amarelo tem mais gordura. Então veja, mais do que ou além desse teor alto de gordura, o tipo de gordura é muito importante a gente considerar. Do total de conteúdo de gordura de um queijo, seja fresco ou seja mais maturado, né, os mais amarelos, o mais branquinho, o mais amarelo, a predominância, em torno aí também de 70%, é de gordura do tipo que a gente chama de saturada. Aquela gordura que a gente encontra predominantemente em alimentos de origem animal, então nos próprios laticínios, nas carnes, nos ovos. No reino vegetal a gente encontra no coco, por exemplo, né, a gordura saturada. E a gordura saturada, ela é importante para o nosso corpo, mas numa quantidade muito menor do que o que a gente chama de gordura insaturada. São estruturas químicas diferentes, mas se a gente pensar, as membranas das nossas células, a capinha da membrana é feita de grande parte de gordura. Se eu consumo, isso aí é uma analogia bastante grosseira, né? É mais assim uma forma de explicar, uma forma didática de explicar. Se eu consumo mais gordura saturada, a gordura saturada, ela, em temperatura ambiente, por exemplo, ela tende a ser dura. Então, é como se eu fornecesse para o nosso corpo, né, para o nosso organismo, uma gordura que deixa as capas das membranas, entre aspas, mais duras, menos fluidas, menos molinhas, menos capazes de fazer essas trocas com mais facilidade. As gorduras insaturadas, elas são mais molinhas, tanto que se a gente olhar em temperatura ambiente, elas são líquidas. Então, elas favorecem, se eu consumo mais gordura insaturada, as minhas membranas, elas são mais constituídas de gordura insaturada e, portanto, elas são mais molinhas. As trocas acontecem de forma melhor. Isso é uma das várias coisas que acontecem dentro do nosso corpo, mas é um jeito bacana de explicar e simples de entender. Então, a gente precisa de gordura saturada para algumas coisas no corpo, mas a gente precisa predominantemente de gordura insaturada. E isso, no caso do nosso tema em questão, que são os laticínios, eles têm pouca quantidade, têm menor quantidade. Sem contar que os laticínios têm substâncias que são mais inflamatórias para o corpo. Muita gente fala assim, quando eu como queijo, leite, iogurte, eu fico com o nariz congestionado. Então, a gente tende a produzir mais muco quando consome laticínios. Isso não é igual para todo mundo, isso varia de pessoa para pessoa, mas observa, né? Veja assim, ou você se consome, ou pessoas ao seu redor, ou se você já ouviu falar disso, que o consumo de laticínios aumenta essa produção e deixa a gente um pouco mais congestionado. E existem várias outras substâncias dentro que inflamam mesmo metabolicamente o nosso corpo. E assim, aqui a gente não vai entrar em outros componentes também que estão presentes no leite, que vêm da extração, da judiação, né, que é a extração, a ordenha das vacas, todo esse processo de obtenção do leite,
que tem a ver com outro tema que não é exatamente a nutrição e o metabolismo, mas a gente precisa pensar a respeito. Então, a resposta à pergunta qual o melhor queijo para dieta, é melhor não consumir os queijos. Se você gosta muito, consuma com muita, assim, pouca frequência, pequena quantidade, para eventualmente satisfazer a tua necessidade de paladar, uma necessidade emocional ou qualquer que seja. Mas ele é um alimento dispensável na alimentação. O cálcio, por exemplo, contido nos laticínios, a gente pode facilmente obter no reino vegetal, através do consumo de gergelim, de folhas escuras, de temperos. Até quem gosta de leite pode usar leite vegetal enriquecido. Então, se a ideia é fazer uma dieta de emagrecimento, uma alimentação baseada em plantas mesmo, integral, vegetal, natural, contendo cereais, leguminosas, verduras e legumes, frutas, castanhas, é muito mais indicado, muito mais saudável. E, além disso, tudo que eu falei, não consumir alimentos industrializados, né, processados e ultraprocessados. Isso vai ajudar a gente a ter uma dieta no dia a dia, uma estrutura alimentar boa para o nosso corpo e boa para o planeta também.